Vamos meditar na palavra? Eu queria convidar você para ler comigo o texto que o evangelista João escreveu. Quando a gente se reúne para celebrar a ceia do Senhor, aqueles que têm uma caminhada já mínima no Evangelho sabem que eu vou sair do enquadramento, viu? Quando a gente se reúne, a gente participa do pão e do fruto da videira, e Jesus disse que nós fazemos isso em memória dele, porque o corpo dele está representado no pão, e a sua vida, o seu sangue está representado no fruto da videira, no suco de uva, no vinho. Nós fazemos isso para nos lembrarmos de Jesus, do que ele fez por nós. Agora, isso aqui tem uma origem, por assim dizer, isso aqui não caiu de paraquedas na Bíblia. Isso aqui não está assim, de repente, Jesus falou, está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue, façam isso em memória de mim. A gente precisa compreender um pouquinho mais sobre o que está envolvido nisso aqui, para a gente conhecer melhor a Cristo e fazer Cristo conhecido. Isso aqui tudo tem uma origem. O apóstolo João, evangelista João, no seu evangelho, capítulo 1, ele diz assim, estou usando a NVI, no princípio era aquele que é a palavra, talvez na sua versão esteja o verbo, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Perceba essa expressão, estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Aquele que é a palavra ou o verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra ou o verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Até aí. A origem disso tudo remonta à eternidade. Eu aqui vou fazer propaganda da Conversa da Escritura, né? E mencionar o pastor Jair, que gosta de falar disso aqui também, né? Ele traz uma interpretação sobre isso muito curiosa, que eu gosto bastante. A gente vai conversar mais para ver se eu assumo como interpretação oficial minha, né? Não sei, Marlon, vamos ver, né? Depois a gente vê. Mas tem algo curioso e gostoso nisso aqui, é essa percepção de que Deus, e a gente precisa entender uma coisa, Deus é Espírito. Jesus disse, nesse mesmo evangelho que nós lemos, capítulo 4, numa conversa, Jesus disse que Deus é Espírito. Deus não se parece com o ser humano. O que eu falei? Deus não tem forma humana. Deus é Espírito. Deus não tem forma humana, Deus não fala como humano, Deus não pensa como ser humano,
Deus não age ou reage como ser humano. Deus, essa é a expressão teológica, né? Deus é transcendente, Deus está muito acima disso tudo, Deus é Deus. Deus existe desde sempre. O conceito de eternidade é muito difícil para a gente absorver, mas Deus existe desde sempre, e esse Deus grandioso que é Espírito, perceba isso, subsiste em 3 pessoas, um só Deus, 3 pessoas, que nós chamamos de Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade Santa. Esse que nós chamamos de Filho, essa pessoa que nós chamamos de Filho, a Bíblia diz que na eternidade era o verbo de Deus, a palavra de Deus, ou seja, a palavra ela é imaterial. Consegue perceber? O que eu estou falando não está virando nem balãozinho aqui escrevendo na minha cabeça. As palavras elas são sons, isso é imaterial. O verbo de Deus, né, ele é imaterial, assim como o Pai é imaterial, o Espírito Santo é imaterial. Mas todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Isso dá um nó na cabeça da gente, né? Como assim alguma coisa que não é material? A gente está acostumado a ver o He-Man, né? Porque o He-Man, ele diz, pelos poderes de Grayskull eu tenho a força. Aí ele, né, incha, né? Aí a gente diz, opa, né? Está ali, né, o poder e tal. Mas Deus não tem forma, e Ele é todo poderoso, sabe tudo, está em todos os lugares, existe desde sempre. Mas esse é o Deus a quem nós servimos. Bem, esse Deus decidiu criar a matéria para que nela Ele colocasse um ser semelhante a Ele, que pensasse, decidisse, sentisse coisas, a sua imagem conforme a sua semelhança, mas não o desenho, porque nós somos matéria, Deus é Espírito. Deus decidiu criar, e Deus decidiu que esse ser criado teria livre escolha, poderia escolher. E antes de criar, Deus já sabia que nós, ou a humanidade, se rebelaria contra Ele. E veja bem, não é só sobre se rebelar contra, igual a gente vê com criança, né? A criança desobedece o pai fica bravo. E aí a gente fala, mas Deus é cheio de vontadezinha, né? Deus é cheio de vontade, ninguém pode fazer nada contra Deus, que Deus fica emburrado. Não é isso, tem muita gente que pensa e tem essa visão de Deus, mas a questão é que esse Deus que é eterno, Ele também é absolutamente santo. E aí a hora que a coisa começa a ficar estranha, porque quando a gente diz que Deus é santo, a gente está dizendo que Deus é absolutamente separado de tudo aquilo que é ruim, e Ele é a referência da bondade, da misericórdia, da benignidade, do amor. Deus é essa referência, e Ele é santo, santo, santo. Ou seja, quando o ser humano se rebela contra Deus, ele não está só brigando com Deus, ele está agredindo a santidade de Deus, que é o centro do seu caráter. Agora veja, esse Deus que é Espírito, imaterial, decide criar seres humanos num mundo que para nós é material, eu vou dizer assim, né, porque é uma questão de referência, porque se você for pensar bem, o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, porque o mundo espiritual existia antes do físico. Então, o que para nós é a coisa mais real, numa outra perspectiva, veio depois. Bem, quando Deus decide criar, Deus já sabe que a gente vai se rebelar, mas Deus que não está preso à história, Deus está acima do tempo, Deus decide que Ele mesmo,
em sua santidade agredida, nos traria de volta para si, porque Ele queria se relacionar conosco. Antes de criar, sabendo que a sua santidade seria agredida, Deus decide: eu vou trazer de volta para mim, porque vale a pena, porque eu quero esse pessoal perto de mim. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí é isso que João está dizendo aqui. É que no princípio era a palavra de Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e por meio da palavra todas as coisas foram criadas. Está tudo criado, e o ser humano se rebela contra a santidade de Deus, e esse que é a palavra já está decidido, antes de criar tudo, que viria estar conosco no nosso meio. E aqui tem uma coisa bonita de ver, é que Deus decide que quer ficar com a gente, mas Deus não fica só de lá dizendo: oh, vem para cá, volta para mim, eu vou dar um jeito aí para vocês. Ou, vem cá, gente, pessoal, volta. Não. A beleza aqui é que ele diz, que a gente leu isso aqui, né? Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, ou seja, existe um movimento de Deus de vir nos buscar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite. Mas essa é uma iniciativa e uma disposição divina, é um movimento de Deus. Deus se move para se envolver com a gente. A Bíblia diz que Deus, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma maneira tão surpreendente que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus faz isso porque ama. Deus nos amou desde sempre. E um amor tão enorme, tão inexplicável, que a gente só pode vivê-lo. Deus vem ao nosso encontro, e esse que é a palavra, perceba, Ele é todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, absolutamente santo, espírito, imaterial. Esse que é a palavra se torna gente. Como é que isso aconteceu? Eu não sei. Eu sei que aquele que é todo poderoso tem poder para fazer isso. E aí, vamos lá, vai ficar mais legal ainda. É que esse que é imaterial, todo poderoso, santo, se torna gente. Mas ele não arruma assim, né? Já que ele é todo poderoso, ele poderia fazer, mas ele não faz, né? Ele poderia ter feito assim, que surja uma montanha, né? E aí de repente brota aquela montanha do meio do, sei lá, do deserto, do mar, né? Enfim, sobe uma coisa bem Transformers, né? Os Transformers têm isso, de repente no meio do mar sobe uma estrutura de água, né? Aí Deus ia lá e fazia, aí sobe aquele castelão bonito, né? E aí o verbo que se fez carne pousa nesse castelo ou nessa fortaleza lá no meio do mar. Não? Ele se faz carne e vem morar com a gente. Ele habita entre nós. O texto aqui tem um duplo sentido, eu não vou entrar nele aqui, mas é de Jesus montou a barraca dele. Sabe a tenda? Alguém aqui gosta de acampar? Eu não, mas alguns, né? Alguns gostam de acampar, né? O pessoal gosta de acampar, bota a mochilinha nas costas, bota a barraca, a tenda, né? Vai para o meio do mato, chega lá e faz o acampamento, né? Enfim, tudo aquilo lá que eu não gosto, mas vocês gostam, parabéns para vocês, continuem fazendo, façam várias vezes no ano, não me chamem, tá certo? Eu não vou, pode até me chamar, mas eu já estou dizendo agora, eu não vou. Mas enfim, vocês que vão, né?
e montam as suas tendas. Foi isso que Jesus fez. Jesus pega a tenda dele e traz para o nosso meio e monta a tenda dele entre nós. Que coisa linda! Esse que é imaterial, Espírito Todo-Poderoso, absolutamente santo, encarna e vem morar com a gente. Os rebeldes, os agressores da sua santidade, e eles não o reconhecem. Eles não o recebem. O povo ingrato. A gente não gosta de ingratidão não, né? Quem é que gosta de pessoas ingratas? Ninguém gosta de ingrata. Porque a gente fala, né? Eu fiz tudo por aquela pessoa. Quando foi na hora, né? Eu estava lá. Eu ajudei. Eu fiz. Estendi a mão. E o camarada ou a camarada virou as costas, sumiu hoje, não dá nem a parte do Senhor para mim, faz de conta que não me conhece. E foi exatamente isso que a gente fez. Ele veio para o mundo e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse esforço enorme da parte de Deus não é reconhecido por nós. Não é abraçado por nós, pela humanidade. Opa! Mas eu disse que Deus entendeu na eternidade, antes de criar, que valia a pena. Por quê? Porque alguns o receberam. Alguns entenderam. Alguns se alegraram. Alguns abriram a porta das suas vidas e dos seus corações. E a todos esses que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que coisa linda. Tem filhos de Deus aqui? Tem? Tem alguns que o receberam e que creram em seu nome? Tem? Tem? Opa! Maravilha. Então esses o recebem, se tornam filhos de Deus. E o preço para que isso acontecesse, para que a justiça de Deus sobre a nossa rebelião contra a sua santidade fosse pago, era que alguém tinha que morrer a morte de todos nós e de toda a eternidade. Para que alguém morresse, esse alguém tinha que ser humano. E para que recebesse em si o castigo de toda uma eternidade, de toda a humanidade, esse alguém tinha que ser divino. Então esse ser humano e divino ao mesmo tempo, recebe em si a justiça de Deus, e é por isso que ele diz, vocês precisam se lembrar de mim. Eu vim até vocês. Igual no jardim, lá no começo da criação, em que Deus vinha até nós. Gente, Deus sempre quis vir até nós. Deus sempre quis que a gente tivesse relacionamento com Ele, e Ele sempre veio a nós. E por isso é que Jesus vem a este mundo. Aquele que era a verdadeira luz estava chegando no mundo, e Ele chega no mundo e vive entre nós. Como ser humano, e no final da sua vida morre a morte que era minha, que era sua. Ele morre por todos nós para pagar o preço de toda uma eternidade. Ele não ficou morto, tá? Não, ele não ficou morto. Porque ele não pecou, ele nunca foi rebelde à santidade de Deus. E o salário do pecado é que é a morte. Como ele nunca pecou, ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou. Com grande poder e glória.
está vivo, vive para todo sempre, está sentado à direita do trono de Deus, regendo todas as coisas, cumprindo um plano de restauração de todas as coisas, intercedendo por mim e você. Então, está tudo certo, está tudo no script, porque Deus entendeu que valia a pena nos buscar e nos trazer para Ele. Deus se deu a nós, Deus veio até nós, e é disso que a gente está tratando aqui da ceia. Perceba que não é só o pão e o vinho, suco de uva. Eu tenho muita dificuldade com essa atitude meramente religiosa de eu não posso perder a ceia, porque se eu passar o mês sem comer o pão, meu mês acabou. Não, querida, você não pode passar um dia sem entender que aquele que era imaterial, todo-poderoso, absolutamente santo, se encarnou e veio morar com a gente, para se misturar com a gente, para dar sua vida por nós. É isso que a gente não pode tirar da mente um minuto sequer, não é só vir aqui comer o pão. Isso tem que ocupar o nosso pensamento o tempo todo. Quanto que ele cobrou para fazer isso? Quanto que ele cobrou? Nada. Pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus. Presente de Deus. Quem é que gosta do Natal? Quem ganhou presente de Natal aqui? Perceba, Deus te deu um presentão, um presentaço, presente de Deus, salvação. Não vem por obras para que ninguém diga que mereceu. Bem, isso tudo para dizer que a ceia tem a ver com Deus querer viver com a gente. Agora, quando a gente lê o texto da ceia aqui, porque isso está muito assim, né? Eu gosto de dizer, né? Isso deve mexer com a gente por dentro. Isso precisa mexer com o meu dia a dia. Agora, isso precisa também sair da espiritosfera. Tem gente que olha o que Deus está fazendo e fica só lá em cima, né? Deus veio, fica só olhando para cima. Opa, presta atenção. Que a Bíblia vai dizer no texto que a gente vai ler, talvez seja esse que o pastor Davi vai ler, ele diz assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se eu estou celebrando o que Jesus fez por mim, de ter vindo até nós, encarnado, vivido com a gente, Ele veio para estar com a gente. Se eu estou celebrando isso, o que isso tem a ver com o corpo? É que do mesmo jeito que Deus quer viver conosco, Deus também quer que a gente viva uns com os outros. Eu vou até repetir. Segura na cadeira. Tem gente que não gosta de ouvir isso que eu estou falando, mas eu vou falar. Segura, vai dar certo. Do mesmo jeito que Deus quer viver conosco, Ele quer que a gente viva com outras pessoas. Isso é difícil. Especialmente com aqueles que Ele tem trazido para perto. Como é que eu sei disso? Eu volto lá no Éden. Lembra que Adão foi criado no sexto dia da criação? Quem lembra disso? Que Adão foi criado no sexto dia da criação? Alguns lembram, alguns. Então deixa eu falar, né? Adão foi criado no sexto dia da criação. Quando a gente olha o relato do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias. No sexto dia, Deus criou o ser humano. Bem, quando Deus criou o ser humano, Adão estava só. Alguém talvez aqui vai dizer assim, sortudo cara, né? Sozinho, quieto. Ninguém para perturbar, só ouvindo passarinho, né? Só ouvindo passarinho. Só que Deus traz essa percepção no próprio Adão. Porque a Bíblia vai dizer que Adão olha entre os seres criados e não vê ninguém que lhe seja compatível. E isso faz falta para Adão.
E aí Deus atesta: não é bom que o homem esteja só. Deus, a Bíblia, o relato de Gênesis capítulo 2 é que Deus coloca um sono pesado sobre Adão, e esse apaga, uma anestesia fantástica, Zil, né? Anestesia bala, né? Deus pega uma das costelas de Adão e faz a mulher. E aí vem agora uma coisa curiosíssima no verso 22 do capítulo 2 de Gênesis. Se você quiser, você olha aí na Bíblia para ver se eu não estou falando errado, né? Acho que é o verso 22, ele diz assim: e Deus forma a mulher e traz a mulher para Adão. É isso mesmo? Deus traz a mulher para Adão. Deus não cria Eva e deixa Eva escondida, para que Adão, em algum momento, assim, aquela coisa bem idílica, né? Bem Marília de Dirceu, né? Adão andando no jardim, de repente ele se depara com Eva. Não. Deus forma a mulher e traz a mulher para Adão. Existe uma intencionalidade de Deus de que haja convívio entre pessoas. Deus é intencional. Deus quer que pessoas convivam. Eu tenho alguma dificuldade com convívio com pessoas, por mais extrovertido que eu pareça ser, né? Nós temos muitas DRs lá em casa por causa disso, né? Eu com todo mundo lá de casa, eu sou uma pessoa meio introvertida, né? Mas eu sei que Deus fez a gente para conviver. Deus nos fez para convívio. Deus traz Eva e a coloca na frente de Adão. Ele vai dizer: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada de varoa, porque do varão foi tirada. Agora perceba uma coisa. Eu vou isolar a parte casamento e vida erótica, eu vou chamar assim, do casal. Por que Deus traz Eva para Adão? Por que Deus traz uma outra pessoa para o convívio de Adão? Gente, Eva, por mais absurdo que pareça, né, eu falar isso, Eva é totalmente diferente de Adão. Eva não é Adão. E Adão não é Eva. Eva é Eva, Adão é Adão. E Deus pega os dois, bota um de frente para o outro e diz: convivam. E não dá manual de instrução, nem de Adão para Eva, nem de Eva para Adão. E Deus diz: convivam. Porque na convivência, e isso eu acho fantástico, isso eu acho lindo demais, é na convivência que você vai descobrir o que tem plantado da glória de Deus na outra pessoa. Porque se Deus fez Adão, Adão tem glória de Deus nele, sim ou não? Se Deus fez Eva, Eva tem glória de Deus nela, sim ou não? E no convívio os dois vão perceber o que tem de glória de Deus diferente um no outro. Volta para João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Por que nós vimos a sua glória? Porque Ele viveu com a gente. Você sabe como é que você vai ver glória de Deus fora desse ambiente espiritosférico? Você vai ver glória de Deus no convívio com sua irmã e com seu irmão.
Você vai ver a glória de Deus no convívio com o seu cônjuge. Você vai ver a glória de Deus no convívio com seus pais, no convívio com seus filhos, no convívio com seus irmãos. Você vai ver a glória de Deus no convívio com as pessoas por aí afora, porque Deus está se revelando por meio de pessoas. E Deus nos deu uns aos outros para que a gente veja a glória dele no meio das pessoas. Mensagem legal para abrir 2025, né? Você quer ver algo novo de Deus em 2025? Quem quer ver algo novo da parte de Deus em 2025? Poucas mãos se levantaram. Você já sabe o que eu vou dizer, né? Vou perguntar de novo. Quem quer ver algo novo da parte de Deus em 2025? Conviva com pessoas. Você quer ver algo fantástico, uma operação de Deus tremenda em 2025? Se envolva com gente. A última vez que eu ministrei aqui no terceiro, sei lá, acho que foi em novembro, que eu falei sobre o milagre da multiplicação, da transformação da água em vinho. Quem viu o milagre não foi quem bebeu do vinho. Quem viu o milagre não foi quem serviu o vinho. Quem viu o milagre foi quem encheu talha. Esse viu o milagre. Viu o milagre quem foi pegar água lá na fonte da cidade e encher 6 talhas de 100 litros. Esse viu, porque ele sabe o que ele pegou e o que ele colocou na talha e o que o camarada saiu dizendo depois que tomou. Esse viu milagre. Você quer ver milagre da parte de Deus? Se envolva com pessoas, sirva pessoas, discirna e entenda que isso aqui é o corpo de Cristo e que a manifestação da glória e da salvação dele está aqui entre nós. E é disso que a gente está falando, que a gente precisa levar para fora daqui. Bem-vindo a 2025. Deus quer conviver com você, e Deus quer que você conviva com pessoas para manifestar a glória dele aonde quer que você for. Amém? Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos buscou. O Senhor sempre quis convívio conosco, e é isso que nós estamos celebrando nesse culto de ceia, celebrando a tua disposição de nos criar para viver conosco e vir até nós para nos resgatar, para que a gente continuasse a viver com o Senhor, para que a gente estivesse junto. E que esperança maravilhosa é essa que temos, de que por toda a eternidade estaremos contigo. Senhor, queremos também fazer o teu nome conhecido, mostrar a tua glória em todos os lugares, para todas as pessoas. Dá-nos essa disposição, dá-nos, Senhor, esse movimento, que o nosso coração esteja inundado com a tua glória, para transmitirmos a tua glória, e temos a disposição divina de nos relacionarmos com pessoas para tornar Cristo conhecido. É isso que a gente está celebrando hoje aqui, Senhor, que ao comermos do pão, que ao bebermos do cálice, a gente hoje viva essa realidade da tua presença em nós. Seja assim bendito o teu nome, somos gratos. Amém. Amém e glória a Deus e glória a Deus.